Pessoal, estou aqui de novo. Agora, só deixa eu dar uma ajustada aqui. Agora eu vou tratar de novo com os argumentos econômicos sobre a proposição da juíza de que somos, quanto divulgadores ou compradores da franquia Telex Free, somos obrigados, coagidos, subentende-se, a comprar o estoque de VoIP na hora que pagamos a taxa de adesão. Olha, esse argumento, eu vou ser sincero para vocês, para quem tem nível superior, isso é um conceito integrado no senso comum. Isso não é um argumento consistente, com embasamento, tanto no âmbito jurídico quanto econômico, por favor. Esse argumento de que eu poderia rebatê-lo, objetá-lo, dizendo que o cara colocou uma arma na minha cabeça ou que me coagiu a comprar a franquia da Telex Free. Também seria um outro argumento infantil que até pode ser aí disseminado, difundido quando você vai num bar, quando você está descontraído com os amigos, quando eles dão alguma opinião sobre esses assuntos, né, de economia. Mas, pô, isso não é argumento para uma senhora de direito, um status de juiz. Né? Vamos destrinchar esse discurso, esse argumento, e demonstrar o quanto ele é falível, falseado e fácil de ser objetado. Primeiro que a taxa de adesão não é a compra do VoIP. A taxa de adesão é $50 para você utilizar, para você fazer a adesão e fazer o contrato com a empresa. R$ 49,90, $50, que é o partner. Essa é a taxa de adesão. Tá. De fato, há a compra do estoque VoIP, ninguém está mentindo, cada um adicento você ganha 10 linhas, com 5 adicentes que constituem uma family, você tem 50 linhas de estoque VoIP, que vai ser utilizado depois na sua divulgação, quando alguém clicar no link e quiser comprar por intermédio da sua divulgação, não é você vendendo diretamente a ele, por intermédio da sua divulgação, você recebe uma comissão, mas por intermédio da sua divulgação, não é uma venda direta, porque você é divulgador, você apenas indica outros divulgadores. Mas há sim uma compra do VoIP e já é subtraído automaticamente do seu estoque de adesão, o estoque que vem com a adesão, com a franquia da Telex Free, e automaticamente é extraído da sua conta e você recebe a comissão, que é uma forma de ganho para o estímulo externo do ambiental para a pessoa continuar divulgando. Tá? Mas por que não é proibido? Vamos entender sobre a ótica e a luz da teoria econômica e do comportamento dos agentes de mercado. Primeira coisa, os agentes econômicos, os consumidores, quando vão ao mercado, correto? Eles não vão ao mercado, quando eles vão ao mercado, eles vão consumir bens e serviços, correto? Como é que ele consome bens e serviços? Para fazer uma analogia, uma metáfora, para ficar mais elucidativo para vocês. Vamos supor que eu vou numa loja e vou comprar um tênis na loja. O tênis é da marca Mickey. Vou lá, vou comprar um tênis Mickey. Pô, chego na loja, olho pro tênis bonitão e tal, e falo, tá caro ou tá barato? Aí eu fico fazendo a ponderação. Quando eu falo, pô, tá barato, acho que eu vou comprar o tênis. O que significa, do ponto de vista dos agentes econômicos individuais no mercado, na questão aí do consumidor? Significa que eu dei mais valor ao tênis, né? Isso chama valoração subjetiva, ou seja, o valor do tênis para mim, a utilidade de que aquele bem, aquela unidade de bem vai me atender, vai satisfazer uma necessidade minha e uma utilidade minha, é maior do que o sacrifício monetário, o dispêndio, o custo que eu vou ter para obter o tênis. Entendeu? Significa que o custo de obter o tênis é menor do que a satisfação que vou ter ao adquiri-lo. Por isso, há uma troca. Porque o dono da loja, o valor do dinheiro que eu estou portando
é maior para ele do que o valor do tênis, que para ele só tem valor de troca. Vamos deixar claro isso? Por isso há troca. Porque ele valora mais o dinheiro que eu tenho portando na minha mão do que o tênis que ele tem disponível no estoque. E eu valoro mais o tênis que ele tem disponível no estoque do que o dinheiro que eu tenho na mão. Então eu troco com ele. Ele me dá o tênis e eu dou o dinheiro. Não há coerção aí. Não há alguém colocando uma arma na minha cabeça e me ludibriando. Há trocas voluntárias. Há subjetividades valorando o produto do outro. No meu caso, o meio de troca, que é o dinheiro, e o dele, o tênis. Então, vamos transferir quando você revende e compra o VoIP. Vamos transferir essa parte do consumidor. Quando eu compro o VoIP da Telex Free americano que vem no estoque, significa o seguinte: o custo que eu vou o custo para obter esses estoques é menos sacrificante para mim, já que eu, enquanto agente racional de mercado, tendo a sair de uma situação estacionária de satisfação para ir para uma situação superior de satisfação, o que eu faço? Eu vou e consumo bens e serviços para satisfazer as necessidades minhas criadas, que é assim que funciona o sistema capitalista. Então, quando eu vou lá, compro os estoques da Telex Free, o custo de obter os estoques é menor, o dispêndio, o sacrifício monetário, o intelectual é menor do que o rendimento que eu vou ter ao prestar o serviço de divulgador. Por isso que eu compro. Ninguém mentiu pro cara que não vai ter estoque de linha. Tá lá escrito que tá lá, inclusive tá no vídeo do Celso Freitas. Então o dispêndio monetário, o sacrifício monetário para obter os estoques de linha, seja numa Dissent ou na Family, que é 10 ou 50, respectivamente, é menor. O custo é menor do que a satisfação que eu vou ter de receber para prestar esse serviço e para fazer o serviço. Não há coerção, não há obrigação. Tá? Então, do ponto de vista do consumidor. Agora vamos analisar do ponto de vista do investidor, enquanto você consome a franquia. Tá. O que a Telex faz? Você vai consumir uma franquia. Veja, a franquia não é barata, gente. Não é porque é dadinhos o B-Cost. Vai comprar uma loja virtual aí no mercado para vocês verificarem qual é o valor da loja virtual, para vir com todos os dispositivos e ferramentas bonitinho, arrumadinho, intuitivo e com fácil acessibilidade. Não é assim. Houve um custo. Há um custo nessa cadeia de transmissão de dados, há um custo de mainframe, há um custo de baixa plataforma, há um custo com programadores, há um custo para obter a franquia. Quando você obtém a franquia, nada diferencia de uma franquia que você obtém aí para produzir pastel, para vender fast food. É a mesma coisa. E você vai ter um retorno sobre isso. Então, como pensa quando você compra uma franquia do ponto de vista do investidor? Do ponto de vista do investidor é um pouco diferente do ponto... É quase a mesma coisa do ponto de vista do consumidor, mas há umas distinções basilares. A primeira, a questão é que lá você não está avaliando a utilidade marginal ou a utilidade do produto para fazer a relação de troca voluntária. Você está avaliando o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade, pessoal? O custo de oportunidade é o seguinte: onde vou alocar meu capital financeiro ou os meus recursos produtivos, se tiver meios de produção, meios de capital, força de trabalho, que vai me proporcionar maior rentabilidade no menor tempo, que a gente chama de payback. Onde? Se eu não coloco para comprar uma franquia de fast food, eu coloco no setor imobiliário. Ou seja, o custo de oportunidade ele excede aquele custo técnico da contabilidade, que é o custo de variável e o custo fixo. Ele também releva nesse aspecto o custo de oportunidade, onde eu estaria colocando melhor meus recursos para obter mais ganhos de investimento. Veja, as possibilidades são escassas, o dinheiro é escasso. Então, ou você coloca num lugar, ou você coloca no outro. Ou você coloca em 3 ao mesmo tempo, mas você não consegue colocar em 600 ao mesmo tempo. Então, a análise de mercado é onde eu vou colocar meu dinheiro, dentre todas as milhares de possibilidades que existem, que eu posso ter uma rentabilidade maior em menor tempo. É assim que pensa o investidor da Telex Free. Ele vai colocar onde o dinheiro? Ele vai comprar a franquia da Telex Free, porque em 3 meses e meio há um retorno do seu investimento. Certo?
e depois ele vai ter uma margem de lucro. Mas não é lucro do ponto de vista de uma empresa financeira, o lucro psíquico, que ele vai aumentar a sua renda por prestar o serviço. E aumentar a sua renda para prestar o serviço, ele vai consumir mais bens e serviços e vai ficar mais feliz. Então não há. Enquanto comprador de estoque, a utilidade do estoque para ele é menor do que a utilidade que ele vai ter na remuneração do divulgador. Enquanto franqueado da Telex Free como fosse um investimento, que ele vai adquirir a franquia por mediação, intermédio da franquia que ele vai fazer o seu trabalho, assim como um trabalhador honesto que batalha nesse país para comprar um carrinho de pipoca e vai vender na rua, e vai ter um retorno do investimento. O que você queria? Que colocasse dinheiro lá, comprasse a franquia e não ganhasse nada? Ganhasse o que você colocou? A atividade econômica não funciona assim. Toda a atividade econômica é voltada para a troca. Para a troca, para quê? Para você aumentar sua rentabilidade. Seja você vendendo a sua força de trabalho, ou seja você sendo detentor dos meios de produção ou dos meios de comunicação, ou até mesmo você sendo mini franqueado como o da Telex Free. Ou seja, não existe. Esse argumento é infundado, inconsistente do ponto de vista econômico. Até me admira um argumento desse por uma juíza, sendo que o direito comercial e empresarial nada mais é do que a expressão das relações econômicas, da economia de mercado, da livre iniciativa. A única finalidade que eles têm nessas diretrizes regimentais, dessas normatizações, é combater o excesso da concorrência, da livre concorrência. O senhor Telex não está agindo nada contra a lei e contra as leis de mercado. Muito pelo contrário, está distribuindo renda e permitindo que as pessoas, em épocas de crise econômica como agora, com desemprego se alastrando, com déficit na balança comercial pior em 18 anos em semestral, e no mês de janeiro e fevereiro pior em 59 anos, com queda na Bolsa de Valores em 22% desde 2008, certo? Com queda da atividade industrial em 2% em maio, com a desindustrialização, com a falta de acumulação de capital bruto fixo, com a falta de investimento, ou seja, com que John Maynard Keynes, que é um dos maiores economistas que fez o tratado depois da crise de 29, demonstra que a gente está numa crise recessiva, de depressão, quase chegando à depressão econômica. O ciclo vicioso da economia. Como reativar o ciclo da economia? Estrangulando a produção de bens, serviços e renda, como estão fazendo com a Telex Free? Não, pelo contrário, essa atividade tem que ser fomentada e estimulada. Porque a renda que a propensão marginal ao consumir do pobre, que é da classe média baixa, que muitos que entraram na Telex Free, é muito maior do que a propensão a poupar, porque ele tem um sonho de vida, ele tem um sonho de se integrar no circuito de mercadorias e serviços, de se integrar, de se sentir uma pessoa digna, que força do seu trabalho ele consegue consumir. Ou seja, ao unir ao mercado consumir, demandar bens e serviços, ele vai reativar a economia local, e a economia local transcendendo para uma economia maior do Estado, do país, que seja. Então não tem lógica nenhuma essa intervenção da justiça com o nosso dinheiro bloqueando, e não tem lógica nem do ponto de vista jurídico, como acabei de falar, com os argumentos aqui econômicos que também são jurídicos, e nem do ponto de vista técnico de como operacionaliza uma política econômica o mercado. Pelo contrário, tem que deixar isso vazar, fluir, porque são empresas com livre iniciativa que estão gerando distribuição de renda, bens e serviços e está fomentando a economia, tentando reverter o ciclo vicioso da economia, que estamos indo para a crise econômica em recessão. Só vai piorar o bem-estar social da sociedade. Então fica meu recado para a juíza, fica meu recado aí para os promotores e para o pessoal que vai me assistir. Quiser me procurar, o meu nome é Ulisses, eu sou da equipe SEALS, S-E-A-L-S, que é a elite da Marinha norte-americana e tal.
Tem uma comunidade no Facebook que chama Mobiliza Telex Free, pode entrar lá, pode me procurar. Estou à disposição também do corpo jurídico da Telex Free para defender os cunhas e dentes, porque não é só meu interesse, é o interesse de todo mundo coletivo e de todos os trabalhadores que arduamente trabalharam para construir rede para fazer a Telex Free andar. E também vou fazer outros vídeos sobre outros argumentos que surjam, mas eu já deixo aqui bem claro. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo é para explicar por que não somos obrigados a consumir com base nos comportamentos dos agentes econômicos no mercado. Até mais, volto depois. Até mais, volto depois.